Olá, está começando mais um Sessão de Notícias e Entrevista e no programa de hoje a gente traz o assunto sobre a guerra da Ucrânia. Para debater sobre esse assunto, a gente recebeu aqui no nosso estúdio o jornalista Fernando Levinsky, ele que foi cobrir a guerra da Ucrânia lá na Polônia há praticamente um mês atrás, de forma independente, e junto com ele a gente está recebendo também o professor de História da UCS, Roberto Radins, que vai nos ajudar a entender esse contexto histórico. Ao meu lado, eu tenho o meu colega jornalista da casa, Fábio Rauch, que também vai me auxiliar na mediação desse bate-papo. Tudo bem, Tarrena? Professor Roberto, nosso colega jornalista Fernando e muito especialmente a vocês que nos acompanham neste momento pelo canal 16 da Claro Net, pelas redes sociais do Parlamento, Facebook, YouTube. É um tema muito atual, ao mesmo tempo já saudando vocês. No que vocês fizerem a saudação, já vou deixar aqui duas perguntas e de imediato a Tarrena vai intervindo também. Para o professor, de que conflito estamos falando? Um panorama conjuntural, assim, básico, de que conflito estamos falando Rússia e Ucrânia. E depois o Fernando, de que jornalismo estamos falando quando um jornalista independente sai e vai cobrir o conflito em outro lugar? Bem, a natureza deste conflito difere, né, dos outros conflitos que a gente tem acompanhado no período do pós-Guerra Fria, tá? Final do século XX e início do século XXI. Antes de nós começarmos o programa, conversávamos exatamente sobre isso, né? Ele tem distinção se nós compararmos, se nós pensarmos nos outros conflitos recentes, né? No contexto aí daquilo que se chamou Primavera Árabe, por exemplo, né? Outros conflitos localizados na África. E talvez, assim, para a gente provocar o debate inicial, né? É importante se colocar que é um conflito que está se travando, né, dentro do contexto do continente europeu, do velho mundo, tá? Envolve a economia global, tem como um dos seus principais atores a Rússia, né, que se assenta entre as grandes potências do mundo na atualidade. Então, é um conflito que tem uma natureza distinta dos que nós estávamos acostumados a ver. E eu acho que por aí a gente pode começar a pensar este conflito. Fábio, Taena, professor, um jornalismo de cobertura de guerra, ele vai na contramão ao mesmo tempo que vai na contramão de tudo do que uma grande maioria gostaria, ou seja, fugir a garantir a sua integridade física, mas vai para a função social do jornalismo, que a gente aprende na faculdade, que o jornalismo é contar a história. E, no caso de uma cobertura de guerra, é contar a história daquelas pessoas que não foram ouvidas se aceitariam ou não em participar de uma guerra. Porque a guerra, ela sempre é um conflito entre representantes, a população jamais é ouvida e é a primeira que sofre os efeitos de uma guerra. Porque os governantes conseguem estar seguros, enclausurados num palácio, protegidos. Numa casa. A população não foi consultada. Exato, e a população é a primeira que sofre. Então a população, nesse caso, a gente está falando da maior onda migratória na Europa desde a Segunda Guerra, já são... Nesse momento que a gente conversa, já são mais de 6 milhões de pessoas que deixaram um país de pouco mais de 40 milhões de habitantes. Então, esse jornalismo de guerra é dar voz a essas pessoas que querem ser ouvidas, querem contar a sua história e querem mostrar para o mundo por que estão sofrendo, o que tiveram que deixar para trás, o pouco que conseguiram levar embora, correndo, a pé, de ônibus, de carona, de trem. Então, é a função social do jornalismo, na essência, é dar voz, dar vez a essas pessoas. E aí, da forma independente, a gente vê, acho que na esteira aí dos últimos anos, o jornalismo independente ganhando muita força, onde as redes sociais do jornalista, o seu site profissional, são veículos fáceis de se encontrar. E o jornalismo independente é isso, né? É essa liberdade de se movimentar com um pouco mais de autonomia para poder fazer o trabalho.
E, Fernando, como é que surgiu, então? Acho que esse é o primeiro questionamento. Como surgiu a ideia de tu ir para lá? E como é que foi essa preparação, né? Imagino que precisa ter bastante. Pois é. Tu sabe que a cobertura de guerra é uma coisa que me chamou a atenção sempre desde a faculdade. Afinal de contas, são profissionais que colocam a sua vida em risco para contar essas histórias. E eu sempre gostei de ler muita coisa relacionada a isso. O Brasil hoje tem excelentes profissionais que têm essa experiência de cobertura de guerra, há veículos internacionais que têm uma expertise muito grande nessa cobertura, nesse tipo de cobertura de conflito. E quando começou a guerra da Ucrânia, atraiu minha atenção porque eu sou, por parte de pai, ucraniano e polonês, então a questão da minha ascendência chamou a atenção e eu fui acompanhando e eu comecei a perceber que era algo que valeria a pena ir. Claro, eu jamais me colocaria em risco, eu não tenho a experiência, eu não tenho o preparo que esses profissionais têm, então eu pensei, bom, por onde seria possível cobrir esse conflito sem expor? E eu vi que desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro, o principal destino dos refugiados ucranianos é a Polônia. A grande maioria dos refugiados entra pela Polônia. Eu pensei, bom, então a Polônia tem história para contar referente aos refugiados. Tu ficaste radicado lá, né? Sim, eu cheguei na cidade de Varsóvia e me desloquei de trem pela Polônia até chegar ao distrito de Medyka, que é um distrito que pertence à cidade de Przemyśl, que é mais ao sul da Polônia e que faz a fronteira, então, com um vilarejo ucraniano chamado Cherhini. Professor Roberto, na natureza desse conflito, e o Fernando aqui já nos apresenta a perspectiva também dialogando com as próprias redes sociais, isso também tem um impacto político, na medida em que os discursos também ganham uma outra profusão. Na própria programação russa havia uma estratégia de tentar controlar a transmissão dos discursos lá do presidente Vladimir Putin. Em alguns momentos, canais tentando boicotar no sentido de não transmitir, ele obrigando. Como é que o senhor enxerga também esse momento dos conflitos mediatizados, e não só pela mídia tradicional, eles mediatizados pelas próprias redes sociais, o que dificulta um pouco até o controle político da repercussão mundo afora, né? A propaganda, ela não é uma novidade deste conflito, né? A gente vai ver desde das guerras clássicas do século XX, pensemos, por exemplo, na Grande Guerra de 1914, né? As populações civis, tanto da Europa como dos Estados Unidos, tiveram que ser convencidas a respeito da necessidade da guerra. Aí rádio, jornais, guerra, arremessos de panfletos, por exemplo. A literatura que trata dos correspondentes de guerra, né, dá exatamente essa informação, né? A Primeira Guerra, na Grande Guerra, é que nós vamos ter, então, esse primeiro movimento, né? E que se insere dentro dessa necessidade de se convencer as populações locais, nacionais, né, da necessidade da guerra. A guerra, em que pese ser tratada, né, como uma guerra entre russos e ucranianos, né, ele é um conflito que está sendo travado a nível de governos, né? As populações são levadas e, nesse sentido, elas precisam ser convencidas da necessidade da guerra. É muito difícil, a não ser, como no caso de se estar próximo, né, ter essa sensibilidade, ter essa voz, né, das pessoas do conflito, né? E do ponto de vista geopolítico, que consequências nós teremos se, por exemplo, a Ucrânia vence ou se, por exemplo, a Rússia vence? Porque não me parece se desenhar para um acordo. O conflito se caminha no sentido de uma disputa polo a polo. Inclusive, os Estados Unidos mandam recursos periódicos e aprovam para o próprio Ucrânia. É muito complexo e nós não temos nem bola de cristal. E com pactos de fronteira, inclusive, porque na cabeça dos russos a União Soviética não terminou. Exato. Talvez esse seja um elemento que a gente tenha que colocar na discussão, né? O governo Putin, me parece, estar querendo recuperar o prestígio político que a Rússia tinha à época da União Soviética. Ela perdeu isso na década de 90, com a desintegração da União Soviética, e o envolvimento russo em alguns conflitos, o da Ucrânia é o mais flagrante, né? Mas a Rússia já esteve em posição destacada ali na guerra da Síria, eventualmente afrontando o Conselho de Segurança. Então, me parece que a Rússia e Putin, né, o governo do Putin, tenta recuperar esse prestígio, né? Agora,
é muito complicado analisarmos, é muito complexo o evento em si, essa guerra, né? Nós não podemos cair numa avaliação maniqueísta de tentar agora identificar, né, esse é o mal e aquele é o bem, né? Quer dizer, é preciso avaliar os interesses que estão por trás destes governos. Né? A guerra está sendo travada entre governos, né, da Ucrânia e da Rússia. Isso é complicado. Antes da Thay colocar, então, eu queria aproveitar esse gancho, porque quando o Fernando colocava da perspectiva do jornalismo independente, ele não está lá tratando desses polos políticos, não, de forma alguma. Que o nosso noticiário se preocupa. Aliás, nós temos aqui praticamente um noticiário local de um só lado. A perspectiva estadunidense do conflito. Não quero dizer que necessariamente os russos estejam corretos, mas nós não temos necessariamente uma cobertura equilibrada. E tu vais para uma terceira via, que é o lado humano do jornalismo das pessoas que estão refugiadas. É porque eu entendi que era o lado viável da minha possibilidade, uma vez que eu vou me deslocar para o leste europeu, e então... Que história tem essas pessoas que saíram correndo das suas cidades, do seu país? Porque ali houve uma necessidade minha de trabalhar todos os minutos na minha cabeça que todos eram pessoas em situação de vulnerabilidade, do mais rico, do refugiado ucraniano ao mais pobre. Todos tiveram seu instinto de sobrevivência de dizer, preciso sair daqui, porque talvez amanhã minha casa não exista mais, o meu apartamento, a escola do meu filho. Então, ali todos os ucranianos foram colocados no mesmo lugar de vulnerabilidade, porque é um país atacado desde o dia 24 de fevereiro. Então, foi a maneira que eu reforcei todos os momentos para poder colocar em pé de igualdade e, a partir daí, nortear o meu trabalho para que ele fosse o mais humano possível. Porque, por mais que, por exemplo, nos primeiros 2 dias que eu fiquei na cidade de Varsóvia, uma pessoa do hotel onde eu estava hospedada me falou que existe a figura, era uma coisa que até então não tinha ouvido falar aqui, a figura dos filhos dos oligarcas ucranianos que estão fora da Ucrânia, como uma maneira de conseguir ter acesso ao dinheiro que na Ucrânia já não é mais possível. Aí eu pensei, isso é interessante, eu não tinha ouvido falar dos filhos dos oligarcas ucranianos, somente dos oligarcas russos, né? Os oligarcas russos que estão aí com seus bens sendo apreendidos pelo mundo todo. Então tem o oligarca ucraniano que se fez também nesse período pós-União Soviética, mas é alguém que está em fragilidade no mesmo nível do que alguém mais pobre, um ucraniano do interior, da cidade maior, da cidade menor. E a importância, né, desse jornalismo independente de trazer uma informação para nós neutra, visto que as notícias que a gente recebe são de agências Reuters, enfim, a gente acaba não tendo uma noção ampla, e o professor mesmo disse que não existe um vilão, né, um contexto muito, muito difícil, muito complexo da gente explicar, né, então a importância do teu papel lá. Essa coisa até conversando com os próprios poloneses, eu tentei entender um pouco do seguinte, qual era o pensamento do polonês em relação a tudo isso? Há uma russofobia ou o polonês tem bem claro na figura do presidente Vladimir Putin a responsabilidade pelo que está acontecendo? Eu conversei com vários poloneses e eu perguntava isso, né? O que você pensa? E me pareceu que o polonês tem isso muito claro, que a culpa é uma guerra criada pelo presidente Vladimir Putin. Não há um preconceito ao povo russo por parte do polonês. Algumas dessas histórias chegaram a te emocionar? E por quê? Há várias, né? Várias. Porque, assim, o povo polonês está muito solidário ao ucraniano. Criou-se uma rede, depois a gente até vai ver as fotos, criou-se uma rede de voluntários muito grande na Polônia. Ao mesmo tempo que a Polônia vive num pequeno fio de tensão, porque a guerra acontece ao lado, a Polônia também sabe que há uma necessidade de abraçar o povo ucraniano. Então, a Polônia respira essa guerra todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro, das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. Mas talvez a face da guerra apareceu para mim de uma maneira mais intensa quando eu chegava numa cidade que fica a 100 quilômetros da fronteira. Essa cidade se chama Tchetchov. E eu fiz todo o meu deslocamento de trem
uma das maneiras que eu encontrei para levar essas pessoas que me acompanharam comigo era fazer uso do meu Instagram. Stories é uma ferramenta que é interativa, é intuitiva para as pessoas verem o que está acontecendo. Então, eu desci na estação de trem e fiz uns stories na estação, olha, dizendo, cheguei aqui, o meu plano aqui é esse, e eu estou fazendo os stories e eu filmo o trem onde eu acabei de descer e eu vejo que uns vagões à frente tem uma mulher dentro do trem que tinha embarcado, ela segurava um buquê de flores e do lado de fora um casal de idosos e um adolescente se despedindo. E aquela despedida estava muito carregada de emoção, estava todo mundo chorando ali. Eu pensei, bom, ali tem alguma coisa. E aí depois que o trem partiu, eu abordei aquele adolescente, Alexander, 17 anos, nunca mais vou me esquecer do nome dele, e eu falei, né, me apresentava como jornalista, por sorte era um guri que falava inglês, eu falei, me conta a tua história, né, o que está acontecendo aqui? E ele me contou que há 3, 4 meses a família é da cidade de Kharkiv, que fica, para quem não está familiarizado com a geografia da Ucrânia, fica entre Kiev e a fronteira com a Rússia, a mais ou menos 800 quilômetros da fronteira com a Polônia. E os pais decidiram mandá-lo junto com os avós para a Polônia, porque viram ali uma oportunidade de um futuro melhor. Só que a guerra começou e aí o pai se enquadra na lei marcial ucraniana, de homens de 18 a 60 anos não podem deixar a Ucrânia porque podem ser chamados a qualquer momento para lutar. A mãe dele decidiu ficar na companhia do pai durante um período, mas decidiu então que iria para a Polônia encontrá-lo e ficar com ele. Só que ela permaneceu na Polônia por 10, talvez 12 horas, e naquele momento que eu estava chegando em Tchetchov, era a despedida dela, porque ela estava voltando para a Ucrânia, para Kharkiv, para ficar junto do marido. Então, foi a primeira vez, de uma maneira mais forte, que essas novas configurações familiares que a guerra impõe, famílias separadas, divididas, ali apareceu de uma maneira intensa para mim. Foi a primeira vez que a guerra me emocionou mais ao longo desse meu trajeto. Ocorreram outras situações, mas ali foi a primeira vez. Eu teria mais uns 2 questionamentos, mas pegando aqui junto ao professor Roberto, nós temos pelo menos 4 nações, a Etiópia, Iêmen, Síria, Mianmar, para citar algumas, que atravessam conflitos tão ou até mais complexos que o da Ucrânia, mas que não recebem, digamos assim, a atenção ou a devida atenção internacional, ainda que a própria ONU se manifeste e repudie, enfim, mas eles não recebem tanta atenção quanto esse da Ucrânia. Claro, Ucrânia, Rússia, estamos falando do próprio abastecimento de gás, já há um impacto nas bolsas de valores, no preço dos combustíveis, mundo afora. Mas por que não há essa atenção, inclusive humanitária, como tu estás colocando aí no contexto polonês? E até gostaria de ouvi-los a respeito. Acredito que a Polônia, até por ter sido alvo muito forte do Holocausto durante a Segunda Grande Guerra, talvez haja aquele espírito atávico junto à própria população num clima de solidariedade, até pelo que passaram os judeus poloneses no Holocausto. A situação da Polônia é muito especial, né? Ela tem cicatrizes da época da Grande Guerra e não só a presença nazista e daí, né, essa chaga que foram os campos de concentração, mas também a situação da Polônia pós-guerra. É importante lembrar que a Polônia fez parte da esfera de influência soviética. E isso também deixou uma marca impressionante entre os poloneses. Esse passado, ele ainda está muito, muito presente. De dominação soviética. De dominação soviética, de imposição, né? Nós vamos ver ali na década de 80 já uma série de movimentos em solo polonês no sentido de se desamarrar, né, dessa influência. Estou lembrando aqui de Solidariedade, né? Lech Walesa? O Lech Walesa, final dos anos 80. Isso. E o mais interessante, o Lech Walesa, ele assume, ele faz o descolamento, digamos assim, e ele admite que não tem condições para governar, quer dizer, ele faz a revolução em termos e sai do cargo, né? Então, quando a gente fala da população polonesa, a gente está falando de uma população marcada de diversas formas, né? E isso acaba refletindo seguramente num posicionamento que eles têm relativo à Ucrânia. Enfim, e naquele primeiro questionamento dos conflitos que não tem a mesma atenção. Pois é, eu voltaria à tese inicial, né? A Rússia
melhor, né? O governo Putin, né? Eu vou forçar isso para ser pedagógico, né? O governo Putin deseja recuperar o prestígio da Rússia no cenário internacional. Tá? Então tem se envolvido. Tá? Este conflito envolve sim a economia global. Né? Nós não estamos falando só do gás, nós não estamos falando só do petróleo. Tá? Nós estamos falando aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Brasil agroexportador, a questão dos fertilizantes. Os grãos também, né? Os grãos, nossa. Produzidos na Ucrânia. Na Ucrânia, algumas reportagens na semana mostrando os estoques que não estão conseguindo ser vendidos para o mundo, né? É verdade. Até é um dos pontos mais recentes que a própria União Europeia tem se estruturado para tentar ajudar a Ucrânia a fazer o escoamento dessa safra de grãos que está parada, principalmente na cidade de Odessa, nos portos de Odessa, porque o Mar Negro está praticamente todo tomado pelas frotas navais da Rússia. E ali é a grande válvula de exportação, né? Passa pelo Mar Negro, né? Então, o movimento, né? Se a gente olhar a geopolítica ucraniana ou o mapa da Ucrânia e percebermos os movimentos, né, do exército russo, a gente vai ver exatamente que a ação principal é de ter esse controle territorial. De escoamento, né? E com isso tentar estrangular a Ucrânia. Mas é importante isso, né? Uma série de outros conflitos, né, acompanham aí o século XXI, estão no século XXI, mas seguramente esse aqui é o que tem maior dimensão em termos de interesse para o Ocidente. Né? Porque ele também é um conflito tipicamente ocidental. Ele não é um conflito de estranhamento. São cristãos, né, da matriz cristã, né, é um conflito europeu, né? Então tudo isso dá uma dimensão maior. Explicação pela angulação que o noticiário tem adotado. E aí, se não são jornalistas independentes como o Fernando, nos trazer, digamos assim, uma terceira via, nós não sabemos. Sem imparcialidade, né? Exatamente. Que na realidade, né, é um olhar que nós precisamos ter. Estou lembrando aqui de uma produção do Marcelo Mazagão, um documentário do final dos anos 80, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Ele exatamente tematiza a questão das pessoas que morrem nas guerras, né? E há uma frase, assim, muito lapidar, né? Numa guerra não se matam milhões de pessoas, né? Mata-se alguém que tem uma namorada, alguém que gosta de espaguete, São enfim. pais, são mães, são filhos, avós, netos, as pessoas morrem. Até, inclusive, no período que eu tive lá, se tornou um foco muito grande de protestos. O número de crianças mortas nos ataques russos, até foi feito um protesto em frente à Embaixada da Rússia na cidade de Varsóvia. Naquele momento eram, eu acho que 400 e tantas crianças, então colocaram 400 e tantos bichinhos de pelúcia na calçada em frente à Embaixada da Rússia em Varsóvia, até conseguir fazer essa foto. Enfim, é isso, né? São histórias que vão morrendo e outras histórias que vão sendo afetadas porque são famílias, né, que não vai ter mais aquele ente, aquela pessoa para o seu convívio. E Fernando, falando em fotos, a gente separou algumas, então, para a gente mostrar. Enquanto a gente vai mostrando, para tu explicar para nós, então, o que tu viveu lá de forma mais palpável. Pois é, essa foto aqui é lá no distrito de Medica, foi essa cidade improvisada de atendimento aos refugiados. Quem acompanhou imagens, principalmente das primeiras semanas de guerra, viu as milhares de pessoas entrando na Polônia por esse distrito, e eu contei lá mais ou menos 20 organizações internacionais que estão lá para oferecer o básico, mas que para quem deixou tudo para trás é muito. Então, consiste em tendas como essa que vocês estão vendo aí, e com alimentos, refeições rápidas. Então, ali tem lanches, tem doces. Era o início da primavera, mas ainda assim muito frio. Então, café, chás, água, suco. E esse voluntário ali, todos os voluntários pela Polônia usam esses coletes com faixas refletivas. Esse é o Jim, ele é um australiano de 50 anos que estava lá desde os primeiros dias da guerra. E eu perguntei para ele, o que te fez vir da Austrália para vir aqui, né, passar frio e acordar muito cedo e trabalhar muito todos os dias? E ele comentou uma resposta muito simples, mas muito simbólica. Ele disse, olha, no ano passado eu estive na Ucrânia por 30 dias, eu amei o país, eu amei as pessoas, e quando eu vi que essa guerra começou, era a atitude que eu achei que eu deveria tomar para dar a minha pequena colaboração, para amenizar, teve a empatia. Então ele estava lá
em uma dessas ONGs. Esse ônibus, esse é o vilarejo de Cherhini, na Ucrânia. Então, Medica, é uma fronteira terrestre, e eu resolvi passar para o lado ucraniano. Pensei, bom, cheguei até aqui, eu preciso ir ver o que tem do outro lado. Então, se do lado polonês tem aproximadamente 20 organizações internacionais, dessas mais famosas, a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, o Crescente Vermelho do Oriente Médio, entre tantas outras, esse é o lado ucraniano. O Cherhini tem aí, acho que 2 ou 3 mil habitantes, e esse era um ônibus que chegava no momento que eu estava por ali, vindo da cidade de Lviv. Então, depois tem outra foto, mas eu já vou destacar para vocês que nos acompanham aí, que vocês podem ver que essas pessoas, até se puder voltar na outra foto ali, por gentileza, acabei, isso, ali, vocês podem ver que tem muitas, o que ali? Mulheres, crianças, porque aí faz parte dessa nova configuração familiar que eu tenho reforçado com quem eu tenho falado a respeito do assunto, dos homens de 18 a 60 anos que não podem deixar a Ucrânia. Então eu vi nessas horas que eu passei em Medica e Cherhini, as mulheres com crianças de colo pequenas e idosos. Então ali estava faltando a figura de um eventual pai, de um eventual marido, os idosos sem um apoio de um filho adulto. Então a gente sabe que na grande maioria das vezes o idoso tem uma dificuldade de locomoção, então eram idosos desamparados. Aqui é a fila da fronteira, então, para quem está indo da Ucrânia para a Polônia. Essas pessoas aqui era onde eu estava aguardando também na fila para conseguir o carimbo de entrada na Polônia e, por consequência, na União Europeia. O carimbo é dado naquele prédio azul ali ao fundo, e é uma fila que, como eu falei, né, idosos e crianças e mulheres, não tinha como se ter um nível mínimo de prioridade. Até os voluntários vão e voltam o tempo todo nessa fila com um carrinho de supermercado oferecendo lanchinho, uma garrafinha de suco, algo assim. E quando eles identificavam alguém em extrema necessidade, um idoso muito necessitado, acabava passando à frente, dando uma prioridade. Aqui, de novo, é o campo de Medica, como eu já falei para vocês ali, as mulheres sozinhas, vocês veem ali que não tem uma figura de um evento. Sim, esse corte de idade, até para esclarecer, dos 18 aos 65 anos, são os recrutáveis, digamos assim. Os homens que podem ser recrutados. Exato, eles só podem deixar a Ucrânia na eventualidade de uma doença grave, geralmente cardiopatias ou doenças oncológicas, ou até nessa semana teve o festival Eurovisão, que é um festival musical muito famoso na Ucrânia, em que a banda ganhadora foi uma banda ucraniana, e que os cantores da banda receberam uma permissão especial do governo ucraniano para deixar a Ucrânia para se apresentar. Mas aqui, de novo, ó, mulheres com malas e as estruturas das tendas ali, mesinhas com lanchinhos para que essas pessoas passem ali, peguem alguma coisa para comer e sigam sua vida. Essa foto que a gente vê aqui é a estação central de trem da cidade de Varsóvia. Ali estão os voluntários com os coletes amarelos. As estações de trem, elas se tornam, como a Polônia e como boa parte da Europa, se tornam a porta de entrada dos refugiados dentro da Polônia. Então, nas estações de trem por onde eu passei, foram criadas estruturas de apoio, de abrigamento, de acolhimento. Então, por exemplo, aqui, especificamente nesse balcão aqui, mais no outro lado, as operadoras de celular da Polônia deixaram caixas e mais caixas de chip de celular, que os ucranianos chegam ali, não tem um número polonês, então eles recebem um chip ucraniano, um chip polonês, para poder usar o celular e ligar para quem ficou na Ucrânia, ou ligar para alguém que espera por eles na Polônia, ou seja, poder fazer uso do telefone é básico e necessário, né? Aqui é um dos lares temporários que eu conheci na Polônia. Esse lar temporário fica na cidade de Ciechów. É um lar mantido por uma fundação ligada a um plano de saúde que comprou todo o último andar de um prédio como se fosse um centro de compras, 3, 4 andares. A fundação comprou todo o último andar e criou esse lar temporário para aproximadamente 500 pessoas. Então, esse lar oferece tudo, a possibilidade de hospedagem, alimentação, tem um pequeno espaço que serve como consultório médico, tem local para pegar roupas para crianças, calçados, enfim. Foi a maior estrutura que eu conheci nesse período que eu tive por lá.
Fernando, a gente falando sobre essa liberação, né, que os homens precisavam ter, agora a gente pode entrar no assunto que a gente está vivendo ainda, que é a Surdo-Olimpíadas. A gente está vivendo esse momento, acabou de terminar agora no dia 15, e é um evento mundial em que atletas... Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, exatamente, sediado a primeira vez. E são atletas que vieram também desse país, nesse contexto muito complicado, e a gente até tentou conversar com eles numa competição até dos atletas de vôlei, e eles acabaram não se sentindo à vontade, né, por conta dessa situação que eles estão vivendo. E, professor, qual que é a representatividade deles participarem de um evento mundial, mas também vivendo, né, nessa situação? E houve o protesto na cerimônia de abertura, inclusive, com a faixa Stop War, né? Stop War e paz para a Ucrânia, né? Exato. Exato. Então, passou batido, né? É representativo isso, né? Chamar a atenção do mundo a um conflito, né? Onde eles estão diretamente envolvidos e com uma situação de destaque, né? Bastante. Então, acho que... Os maiores medalhistas, né? Finalizaram com quase 138 medalhas no total. A Ucrânia junto com outros países do leste europeu, é uma potência do esporte sudolímpico, junto com Croácia. A Rússia teria uma expressão, mas a Rússia não participou, foi excluída do evento junto com Belarus. Inclusive, nas últimas 3 edições da Sudolimpíada, a campeã foi a Rússia. Que não pôde participar. Não pôde participar esse ano. Seguiu numa esteira aí de sanções pelo mundo todo. Aproveitando o gancho aí, o professor, numa das primeiras intervenções dele, falava da Primavera Árabe, lá em meados de 2010, 2012, pegando mais o contexto lá do Egito, enfim, de países do Oriente Médio, e que depois desembocou mundialmente aqui no contexto brasileiro, para situar as pessoas, nas manifestações de junho de 2013. Lá houve uma grande efervescência popular catalisada pelas redes sociais. Se formos buscar aí, eu acho que no Netflix ainda deve estar disponível o documentário da Square, como as pessoas mobilizavam rapidamente, já editavam e produziam aí de forma independente, dialogando com o Fernando, aqueles grandes vídeos, e as pessoas que estavam, digamos, entre aspas, exiladas, também interagiam de outros lugares do mundo, e aquilo ganhou uma repercussão global, que acontecia mundialmente na Praça Tahrir, então, a Primavera Árabe. Eu acredito que tenha ficado essa lacuna no nosso bate-papo. Como que tem sido a participação popular disso? Tanto aqueles que apoiam o conflito, quanto aqueles que são contra. Como que funciona esse engajamento? Porque nós ficamos muito nas vítimas e na perspectiva mais oficial também. Como que é o cidadão comum, assim, aquele que não foi tão sacrificado, digamos assim, mas que ele está lá protestando, seja a favor ou contra, porque o próprio Putin lotou estádios. Alguns dizem que foram de maneira forçada, mas há partidários do conflito, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. São eventos de natureza distintas, né? Quando a gente pensa na Primavera Árabe, uma série de eventos ali no início do século XXI, eles se dão num contexto político onde existe pouca sintonia na relação entre sociedade e Estado. Né? São tradições políticas distintas do mundo ocidental. Então, esse é um tipo de evento, mas que foi maximizado, de certa maneira, pelas redes sociais. Tem um papel importante, né? E aqui a autoridade está aqui, né? Imagina. Quando a gente pensa, por exemplo, nos eventos que nós vamos ter aqui no Brasil, eles são de natureza totalmente distintas, mas tem este ponto em comum, né? Eles são potencializados, né? Tem, até falando especificamente da questão Ucrânia, ela começa mais ou menos em 2014, quando os protestos numa praça em Kiev, você falou, né, Fábio, do documentário que está disponível na Netflix, acaba resultando num pedido de renúncia de um presidente pró-Rússia. Porque, por mais que a Ucrânia seja um país independente, há outras repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, naquela virada de chave, nesse protesto que acaba com a saída desse presidente pró-Rússia, que a Rússia, então, faz a anexação militar, a força da península da Crimeia, e para os ucranianos, ali é o começo do que hoje é o estopim da invasão completa e restrita da Ucrânia, porque a Rússia faz a anexação forçada da Crimeia, e ali se viveu durante muito tempo numa tensão militar,
aí as regiões separatistas de Donbas e Luhansk, ou seja, os ucranianos levaram uma vida de uma forma normal, entre aspas. E aí o Putin, enfim, se a gente for entrar no mérito da alegação da desnazificação, a gente vai o resto da semana falando sobre isso. Né? Isso é um questionamento, porque esses grupos neonazistas, eles surgem em dados momentos e servem muitas vezes ou como justificativa de combate, ou eles ajudam a impulsionar também algumas ações. Como lidar com isso? Esses rótulos. O fulano agora é um neonazista. Acontece isso até em solo brasileiro. Esses rótulos que acontecem se apropriando do nazismo e que no imaginário popular nos levam ao nazismo lá do período de Hitler, na Segunda Grande Guerra. É por aí mesmo ou é uma apropriação para justificar daqui a pouco o injustificável? Na realidade, movimentos dessa natureza, eles são multifacetados. Tá? O que acontece? Por exemplo, quando a gente rotula, por exemplo, o caso da Primavera Árabe, como sendo primavera, a gente já parte de um pressuposto que se trata de um movimento legítimo, que se trata de um movimento que se propõe a mudar o status quo, derrubar presidente, enfim. Mas lembrando que esses presidentes derrubados, né, todos eles tinham fina sintonia com o mundo ocidental. Eles permaneceram como presidentes, como autoridades. Aí tem toda uma especificidade lá das religiões também, muçulmanas, enfim. Isso, e é um outro tipo de relação Estado-sociedade, né? No mundo ocidental, a gente vai ter ele de configuração distinta, né? E no caso da Ucrânia e da Rússia, enfim, né? Esse leste europeu, ele está muito mais alinhado com a tradição ocidental do que com a tradição do Oriente Médio, por exemplo. Então, o 2014 na Ucrânia, ele foi um evento complexo, né, de difícil dimensão, de múltiplas participações, né, de interesses políticos distintos, no qual, né, a gente vai enquadrar também esses movimentos de extrema-direita ou de extremo nacionalismo. E o que vocês observam? Tem uma luz no fim do túnel? Esse conflito ele pode acabar? Ele pode se desmembrar de outra forma? Teremos um vencedor? Teremos o surgimento de um ator aí que medie um armistício, uma paz? Eu acho que já chegou no momento em que vencedor não tem. Guerra não tem vencedor. Não tem vencedores. Então, a gente... é a pergunta de $1 milhão. Como isso vai acabar? O fato é que uma hora vai acabar, mas no momento que a gente está aqui conversando, há uma nova ameaça russa do pedido de entrada da Finlândia e Suécia na OTAN. A Rússia já ameaçou retalhar militarmente, vai dia menos dia... parlamentares russos se manifestam dizendo que a lista de desnazificação deve atingir outros países, já se falou na Polônia também, ou seja, eu acho assim que por enquanto se leva com um fornecimento de armas como a União Europeia tem feito, como os Estados Unidos têm feito, mas já passou da hora de que, em vez de se falar só em armas para tentar auxiliar a defesa da Ucrânia, se falar em acordos de paz. Então, a gente viu ao longo desses quase 3 meses algumas menções, alguns esboços, o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente da Turquia, o Erdogan, mas essas conversas, essas tentativas vão e acabam ali parando na segunda, talvez terceira linha e regride tudo. Então, precisa se mudar o foco dessa história. Ok, querem ajudar, querem auxiliar por um objetivo que não vou entrar no mérito para defender a Ucrânia, mas também precisa se falar em acordo de paz, trégua, cessar fogo, porque a gente viu, acabou ontem a evacuação da siderúrgica Azovstal em Mariupol, onde esse batalhão Azov, que é um batalhão ultranacionalista, que a gente falava aqui, né, conseguiu manter-se lá por quase 3 meses. Então, eu acho que precisa mudar o foco das tratativas, de menos fornecimento de armas para começar a se falar num acordo de paz. Concordo, né? Concordo com as tuas colocações aí, né? E claro que a gente não teve tempo aqui de tratar dessa questão, né? Mas a gente está falando de um ente internacional chamado OTAN, que
que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado no pós-Segunda Guerra Mundial, né, dentro da lógica da Guerra Fria. Totalmente ocidental. E que não se desmobilizou, não se desconstruiu no pós-guerra, né? E que hoje, para aqueles analistas talvez assim mais radicais em termos de abordagem, né, afirmam que a OTAN existe para fazer guerra e faz guerra para vender armas. Tá? E vejam que quando se fala em cifras de ajuda, né, à Ucrânia, sempre se fala também... Em compra de armamentos. Compra de armamento, quer dizer, há grupos interessados, né? No caso dos Estados Unidos, eles têm rótulos, são chamados os Falcões de Washington, né? Um enorme complexo, gigantesco complexo de produção de armas que precisa de guerra em tempos de paz. Na verdade, a gente já se estendeu no horário. É um assunto que tem muito conteúdo para a gente tratar. Com certeza a gente ficaria aqui muito tempo conversando e ouvindo histórias do que tu viveu lá, mas foi muito bom mesmo. A gente agradece a participação de vocês, por vocês estarem trazendo conteúdo para nós, e te agradeço também, Fábio, pela tua participação. E é assim, então, que a gente encerra o Sessão de Notícias Entrevista dessa semana, e a gente te espera na próxima semana.